Pessoal, nosso bate-papo de hoje aqui da Sala do Saber é com o professor Biro, essa figura maravilhosa, professor de Maringá e da região, de filosofia, sociologia e história. E nós vamos trabalhar um tema, ele vai desenvolver um tema com a gente que é muito interessante, controle parental na internet. Como é que o professor vai fazer isso? Ele vai fazer algumas explicações, citar alguns autores que fundamentam, né, essas ideias e que vão te dar crédito, assim, para você colocar lá na sua redação com bastante propriedade, e depois ele vai fazer um comentário geral sobre essa questão desse controle parental na internet hoje, consequências dela no hoje, como que tá isso aí no nosso dia de hoje. Beleza? Vou passar a palavra para ele, toda hora eu vou dar aquelas minhas interrompidas básicas e te peço, acompanhe, assista essa aula, vai ser maravilhosa. Professor, muito obrigada. Legal. Mais uma vez contigo aqui, viu? Obrigadão. Legal mesmo. Obrigadão. Pessoal, meus amores, vamos lá então. Ó, antes de qualquer coisa, vamos pensar que essa perspectiva de controle parental na internet, ela não vem só por causa da internet, né? Por exemplo, nos anos 90, especialmente nos anos 90, era comum encontrarmos capas de CDs de bandas americanas, como Blink-182, Red Hot Chili Peppers, onde nas capas dos CDs tinha um selo que dizia que era necessário um controle parental a respeito daquele conteúdo. Tá? Nos anos 80, isso também era comum, por exemplo, em revistas, né? E isso retoma agora. E também foi muito comum nos anos 80 a questão de filmes. Então, mais 18, mais 16. Então, sempre houve uma preocupação na forma de como conduzir essa relação da criança ou do adolescente para com os conteúdos adultos, né? Porque é muito fácil a gente atravessar essa fronteira, né? ou burlar as questões limítrofes de faixa etária e de conteúdo abordado. Então, antes de qualquer coisa, vamos pensar isso. É algo comum, né? Historicamente comum, desde que o capitalismo ele permite, né? Ele começa a permitir o acesso à arte, o acesso ao conhecimento, o acesso ao belo. Isso remete, por exemplo, a um autor que eu gosto muito, só para a gente pensar aqui, que é o Walter Benjamin, né? Só que o Walter Benjamin, o autor da Escola de Frankfurt, fala do conceito de cultura de massa, só para a gente fazer alguns paralelos, tá? Onde o Walter Benjamin vai dizer que no capitalismo, graças às cópias, especialmente na imprensa, as pessoas elas podem ter um acesso àquilo que não tinham acesso antes. Exemplo disso, os trabalhadores começarem a ter acesso à obra de arte por meio das cópias da obra de arte. Então você imagina lá na viradinha do século XIX, no começo do século XX, onde um trabalhador não tinha a mínima noção de quem era a Mona Lisa. E aí, de repente, ele abre o jornal, na capa de cultura, está lá assim, no seu horário de descanso, no seu horário de almoço, e ele vê lá uma observação de um quadro, Mona Lisa, que se encontra no Museu do Louvre, tal. Então esse cara, por mais que ele venha morrer, sem nunca ter ido ao Louvre, ele vai morrer sabendo o que é Mona Lisa. Então, isso é a cultura de massa. Exatamente. Né? Coisa que, se esse operário fez isso na viradinha do século XIX para o século XX, um operário 100 anos antes dele, vai morrer sem nem saber a cópia. Então, o que acaba acontecendo? Para o Walter Benjamin, o capitalismo permite essas condicionantes. É a mesma coisa quando a gente aborda, por exemplo, conteúdos de internet. O conteúdo de internet permite, por exemplo, que os indivíduos, né, nas suas distintas faixas etárias, possam ter acesso a conhecimentos e a dados até então distantes a eles, né? Pense, por exemplo, como que educação sexual, que por um bom tempo, né, foi relegado, seja no ensino, seja na família, o indivíduo tem facilmente acesso na internet. Né? Pense que algumas temáticas que envolvem tabus sociais, né, acabam levando invariavelmente a um conhecimento pela internet. Então, na verdade, até tem uma dicotomia para a gente pensar. Por que existe o controle parental? O controle parental existe não só por uma condição da gente exercer uma dominação, mas é porque também acaba corroborando com a perspectiva de que são os pais que são responsáveis pelo processo de desenvolvimento dos seus respectivos filhos. Então, invariavelmente, é uma extensão de poder. Né? Invariavelmente, é uma extensão de dominação.
Porque, afinal, agora, cada vez mais, o mundo na ponta do dedo, né, com os meus smartphones, onde com um toque eu sei o que acontece em Hong Kong, eu sei o que acontece em Malásia, enquanto que o meu pai ou minha mãe, talvez, pelo mundo do trabalho, não consiga fazer isso, né? Aliás, tem até a própria dificuldade de como mexer nesse smartphone, então, ou nesse celular, ou nesse computador, etc. Então, automaticamente, isso é uma forma de ainda repensar ou pensar ou reatualizar a dominação de pais sobre filhos, tá? Quando eu falo de dominação, eminentemente, eu tenho que lembrar de um sujeitinho chamado Émile Durkheim, que é um autor fundamental para a gente pensar provas, como, por exemplo, a própria prova do Enem. Durkheim é um autor do século XIX, ok? E ele vai desenvolver o conceito de um fato social, tá? O Durkheim, assim como Foucault, que a gente conversou em vídeos anteriores, né? O Durkheim enxerga a sociedade como um corpo, só que nesse corpo, né, não existe indivíduo. Diferentemente do lado Foucault, onde vê uma relação de indivíduos, de dominados e dominadores. Aqui no Durkheim, não. No Durkheim só existe coletividade, não há indivíduo. Para o Durkheim, o fato social tem 3 prerrogativas, né? Ou tem 3 características. Ele é geral, ou seja, ele é para todo mundo. Ele é externo, isto é, ele existe anterior e independente aos indivíduos. E ele é coercitivo, ou seja, ele é imposto, ele é obrigatório. Então, o controle parental envolve uma condição coercitiva, tá? Envolve uma condição externa e envolve uma condição geral, porque a gente está falando de uma premissa universal sobre pais. E aí, eu faço uma pergunta para mim e para você, que ao mesmo tempo acaba sendo uma pergunta retórica. E se alguns pais querem dar, por exemplo, autonomia para os seus filhos verem o que quiserem? Porque talvez seja uma releitura daquela condição do passado dos pais quererem que os filhos aprendam com seus próprios erros ou que acabem aprendendo com o mundo. Por causa disso, o conceito de pai deve ser pensado por um autor chamado Hans Jonas, ou Hans Jonas. Hans Jonas é um dos grandes nomes de um conceito chamado bioética. E aí uma dica para vocês, bioética não é só meio ambiente. Bioética não é só, por exemplo, crescimento economicamente sustentável. Mas bioética envolve 2 coisas muito importantes, tá? Bioética envolve preservação da vida. Opa, cadê aqui? Esse aqui é melhorzinho para mim. Isso. Envolve preservação da vida. Então, quando eu tenho controle parental, eu estou preservando algumas coisas que essa criança, esse adolescente só pode descobrir na fase adulta, tá? Preservação da vida, mais... Deixa eu colocar mais bonitinho aqui o meu... né? Mais desenvolvimento. E para o Hans Jonas, é necessário os indivíduos responsáveis garantirem, entre outras coisas, o futuro das próximas gerações. Eu estou fazendo essas observações aqui e, ao mesmo tempo, eu quero fazer, daqui a pouquinho, algumas observações de presente, de geração, etc. Quando fala futuro das próximas gerações, fala no sentido tanto biológico, no sentido de existência mesmo, quanto no sentido mental, né, de saúde mental, de consciência mental, de impedir a barbárie, de impedir, por exemplo, com que a maldade venha graçar sobre essa sociedade. Então, agir de uma forma bioética é uma forma de os indivíduos se verem responsáveis. A gente chama isso, e acho bom você notar, caso você veja o Hans Jonas, porque é necessário colocar o conteúdo, como ética do princípio a responsabilidade. Isso. Se não me engano, esse tem crase, certo? Parar, né? Responsabilidade. Até que eu sei um pouquinho de gramática, um pouquinho. Tudo bem? É quando os indivíduos, né, acabam assumindo a responsabilidade para o futuro. Porque senão, segundo Hans Jonas, o futuro não vai chegar. Sabe o que é curioso no meio de tudo isso? O Hans Jonas, ele faz uma crítica às éticas tradicionais. Quais são as éticas tradicionais? 2 éticas que a gente abordou no vídeo anterior. A ética da religião e a ética do iluminismo. Olha a gente fazendo um contraponto. Porque para ele,
Essas éticas tradicionais foram éticas boas, foram éticas bacanas. Só que hoje não conseguem mais responder às necessidades e aos desafios do tempo presente. Poxa, o Kant dizia que a gente ia alcançar esclarecimento, lembra que a gente conversou, Sim. né? Poxa, mas foi exatamente no mundo iluminista, no país mais iluminista da Europa, que surgiu o nazismo. Que esclarecimento é esse? A religião, ela exerce uma empatia, o amor ao próximo. Mas, poxa vida, lá a religião fez acordo com um Estado fascista e acabou legitimando, por exemplo, o poder do Mussolini. Então, o Hans Jonas, ele acaba questionando essas éticas tradicionais. A mesma coisa para os dias de hoje, tudo bem? E uma coisa bem básica para a gente pensar é o próprio conceito de infância. O conceito de infância, ele é recente pra gente, né? E, aliás, caso alguém for citar, tem um autor chamado Philippe Arrier, né? Philippe Arrier se escreve assim, quase como Ares, né? Onde ele vai falar que infância é algo que remete muito mais, por exemplo, ao século XIX. Na verdade, vem a partir do Renascimento e se fortalece no século XIX. Porque o que era uma criança antes do século XIX? Era um adulto em miniatura. Exatamente. Exemplo disso, né? Certamente vocês devem lembrar uma obra muito boa, chamada O Primo Basílio, do Eça de Queiroz, né? Onde o Primo Basílio era um homem de seus 40 anos, talvez, que se envolvia com uma garota de seus 15 anos, ou menor, 18 anos, né? No caso, na obra. É uma obra muito boa do Eça de Queiroz, onde, nessa relação que acaba acontecendo, a família acaba ficando ao lado do Primo Basílio, que acabou, se não estou equivocado, engravidando essa guria, essa menina. Né? Ou seja, o conceito de infância está sendo questionado pelo Eça de Queiroz, desculpem, assim como o próprio conceito, por exemplo, de modernidade, que o Eça de Queiroz acaba questionando essa transição aí do século XIX para o século XX. A gente vai ter, por exemplo, o Crime do Padre Amaro. A gente vai ter, por exemplo, Lolita, né, se não me engano, é uma obra russa que vai abordar essas questões. Ô, minha rainha, obrigado, Deus abençoa. Então, o que a gente vai ter? Infância é um conceito muito recente pra gente. E aí, o que a gente tem? Tem um conceito, eu acho difícil alguém ter citado esse conceito antes. Já que criança é um conceito, até me arrepiei aqui. Tem um conceito de criança que vem de um sujeito chamado Rudolf Otto. Rudolf Otto. Rudolf Otto desenvolve um conceito chamado Homo Sacer. Sacer. O que é o Homo Sacer? É o homem sagrado. Aquilo que a gente chama de intocáveis. Quem são os intocáveis? Há em sociedade setores, grupos, que a gente não toca. A gente dá licença poética. Exemplo, crianças e velhos. Do tipo, a criança derruba a casa. Né? Aí a gente fala assim, não, meu Deus do céu, essa criança hoje tá que tá. Mas é criança. A criança que derrubou a casa, a criança que no finalzinho vai lá, toma uma surra, assim, daquela magistral, mas no finalzinho da noite, tá abraçado com a mãe e o pai. Olha só a pureza da criança. Ou seja, ela derrubou a casa, então ela, meu Deus, tinha que ser criança. Meu Deus, olha a pureza dela. Intocável. A mesma coisa os velhos. Né? Chega lá, você, o seu namorado, sua namorada, os seus namorados, sei lá, né? Os seus namoradas, e lá no jantar de família, um almoço de família no domingo. E aí é apresentado o seu companheiro, a sua companheira, e o avô ou o vovô, o pai mais velho, faz um comentário. Um comentário assim, não tão legal, não tão convidativo, meio hostil. Aí as pessoas falam assim, diga não, é velho, né? É velho. Mas esse mesmo velho, ao longo do dia, ele fala de uma experiência da vida dele que foi fantástica. E todo mundo meio que chora, ou fica emocionado, fala assim, tá vendo só cada ruga ali, ó, cada ruguinha naquele rostinho representa uma trajetória na vida. Olha só, olha a sabedoria da velhice. É tão intocável quanto a criança. Por isso que falar de controle parental é falar de controle parental com homo sapiens. Crianças são sagradas, né? Tanto que, ainda bem, né, crimes que envolvem crianças acabam exercendo, ou teoricamente devem exercer,
uma maior punição. Porque, além de um conceito ser recente a tudo isso, esse conceito recente acabou divinizando a infância. Né? A gente visto que até na nossa tradição judaico-cristã, a figura do Cristo vai dizer, olha, vem remir as crianças, né? Porque, afinal, as crianças remetem a uma questão de pureza. Tudo bem? E aí, minhas crianças? Beleza? Muito bom, né? Professor, obrigada. Obrigado mesmo, meu bem. Um beijo, você vê. Tchau, tchau. Foi um prazer estar com vocês. Tchau, gente. Boas redações.